Eu tô querendo fazer esse vídeo desde o lançamento de Esquadrão Suicida Marte, a Liga da Justiça. Só que eu fiquei com medo de fazer porque sabia que ia dar alguma polêmica. Mas, quer saber? Foda-se. Tô nem aí se me xingarem. A Arlequina é sem dúvidas a minha vilã favorita. Não essa Arlequina. Essa aqui. Essa sim é foda. Vocês devem estar pensando, mas as duas não são a mesma personagem? Não, não são não. Acredite, tem uma diferença. Uma diferença não. Um abismo entre essas duas versões. Oi, eu sou a Gabi, e nos últimos anos a Arlequina não vem recebendo o respeito que merece. A personagem não é mais a mesma há muito tempo. As novas produções em que a vilã participa são, em sua grande maioria, uma grande bosta. Eles querem mudar a personagem por completo para deixar ela mais atual, e só estragam cada vez mais ela. Apesar da personagem não ser tão antiga quanto um Superman da vida, ela passou por muitas mudanças em um curto espaço de tempo, sendo possível até dividir as histórias da Arlequina em eras. Tem a clássica, que é onde tudo começou, lá na Animated Series, com as melhores histórias, tanto para TV quanto para os quadrinhos. Foi nessa época que lançou a minha HQ favorita, Batman Louco Amor, que vai ser o foco desse vídeo. Depois veio a era Deadpool, que foi quando eles tentaram transformar a Arlequina em uma anti-heroína mais sarcástica, piadista, pra surfar no hype do Deadpool mesmo. E por fim, a atual, que quiseram fazer uma personagem mais moderna. Foi que ela começou a namorar a Era Venenosa, agir mais ainda como uma heroína, apesar de claramente não ser, e ter esse jeito padrão das personagens femininas atuais. Ela perdeu totalmente a personalidade conforme o tempo. Se antes ela era a personagem mais complexa da DC, agora ela é só mais uma mulher empoderada genérica. E pra te provar que houve sim uma mudança avassaladora na personagem, vamos voltar lá para a série clássica e relembrar como era essa vilã. O primeiro episódio em que ela apareceu foi em Um Favor para o Coringa. Nesse momento ela nem era namorada do palhaço, era apenas uma capanga. Só que o público gostou tanto dela que decidiram aprofundar mais a personagem, e a partir daí a Arlequina começou a aparecer em todos os episódios junto com o Coringa. Era só muito divertido ver essa dupla, porque eles eram diferentes de qualquer outro casal convencional. Com os dois sendo totalmente imprevisíveis e loucos, deixava tudo muito mais interessante. O casal começou até a aparecer nos quadrinhos da série. Foi aí que lançaram Batman Louco Amor, que conta a história da origem da Parecinha do crime. E eu tenho a edição de luxo dessa HQ em casa, que conta com várias coisas a mais, além da história original. Rascunhos, capas que não foram lançadas e muito mais. Mas o mais importante pra gente nesse vídeo são os comentários de Paul Dini e Bruce Timm, os criadores da Arlequina. E tem uma parte que Paul Dini comenta justamente do foco desse vídeo aqui. É bem breve, mas ele fala que é sobre a Arlequina realmente uma vítima? Abre aspas para a lenda dos quadrinhos. Eu não penso em Louco Amor como uma narrativa sobre uma vítima, mas um recorte sobre o que acontece quando alguém ama louca, apaixonada e obsessivamente por tempo demais. Eu quis comentar isso porque nas histórias recentes da personagem, eles tratam ela como uma vítima, apenas uma coitadinha que foi iludida por um cara muito mal. Por isso, inclusive, que eu quis fazer esse vídeo. Eu quero tirar essa sensação que as pessoas têm sobre a personagem. E sim, ela foi iludida, mas tá longe de ser uma coitadinha. E se o escritor não entende algo tão básico sobre a personagem, como ele vai fazer uma boa história? Esse não é o único erro das versões atuais da Arlequina, mas com certeza é o principal e o que destrói mais a história. Isso não é algo que só é possível perceber com o comentário do roteirista, ok? Na própria HQ eles deixam bem claro que a Arlequina é uma vilã. Ela sempre teve uma má índole. E é isso que faz ela ser tão interessante e complexa. Duvida? Vamos pra história então. Na página 10 de Louco Amor, logo na segunda cena, Batman e Alfred estão conversando sobre a nova parceira do palhaço. Batman fala que ela é tão insana quanto o Coringa, e completa dizendo que seu exterior brincalhão esconde uma mente obsessiva e perigosa. Alfred vê isso como algo triste, demonstrando um pouco de pena por ela. Porém, Bruce rebate dizendo que desde o começo a Arlequina não era nenhum anjo. Ele conta um pouco sobre o passado da Harleen. Ela era uma acrobata e por conta disso ganhou uma bolsa de estudos para a universidade. Foi cursar psicologia, mas não gostava muito de estudar. E mesmo assim, passou com notas máximas, por conta de certos favores que ela fazia para os professores, se é que vocês me entendem. Antes mesmo de contarem a parte tragicômica da história dela, eles fazem questão de adicionar essa cena do Batman para deixar claro
que não estamos falando de uma pessoa com boas morais. Inclusive, essa cena nem existe na série animada. Acredito que tiveram que cortar por causa da classificação. Por mais que não tenha nada muito explícito e tal, acho que só a ideia de falsificar as notas desse jeito foi o suficiente para tirarem da versão final. Por isso, inclusive, que eu recomendo que leiam a HQ. Ela é infinitamente mais completa. Dito isso, eu ainda amo esse episódio. E o mais bizarro é que eu não lembrava dessa cena. Eu vi num vídeo do canal do Marcos, o Cefeiro. Inclusive, espero que chegue esse vídeo nele, porque foi por conta dele que eu quis fazer esse vídeo. Mas eu vi lá ele comentando sobre a Arlequina não realmente ser uma psicóloga de verdade e tal, porque ela forjou tudo, né? Manipuladora de merda, nem doutora é de verdade. Conseguiu diploma como? Dando pro professor. Filha da puta, psicopata. Personagem maravilhosa. E na hora eu fiquei pensando, tipo, nossa, eu acho que ele tá se confundindo, porque, tipo, ela é uma gênia, super inteligente, né? Afinal, é o que as novas produções vendem pra gente. Mas, pra ter certeza, eu peguei a minha HQ de Batman Loucamor pra ver se isso tava lá. E não é que tava mesmo. O pior é que eu já tinha lido esse quadrinho, só que faz muito tempo. Eu fui ler outras histórias da personagem, as mais recentes, né? E acho que essas releituras porcas da personagem me fizeram deletar essa parte da HQ original. Eu me senti péssima por ter esquecido disso. Afinal, eu amo essa história, mas os quadrinhos novos realmente fizeram uma lavagem cerebral em mim pra eu acreditar que ela era mais certinha antes de conhecer o Coringa. O que, como eu já disse, é mentira. Avançando mais ainda na HQ, lá na página 21, quando a Arlequina começa a relembrar o seu passado, vemos o primeiro dia dela no Arkham. Ela é apresentada ao lugar por uma outra doutora, e as duas começam a conversar. A moça dá a entender que a Harleen só quer trabalhar lá por visibilidade, já que pessoas insanas chamam bastante atenção se você fizer um estudo sobre, né? E apesar de eu achar que ela pode sim estar certa, visto que a índole da nossa protagonista é bem questionável, pelo que vemos nessa página e no decorrer da história, ela sempre se sentiu atraída por esse tipo de personalidade. Ela até os descreve como mais excitantes e desafiadores. Na página seguinte, a moça continua a falar sobre como não vale a pena a visibilidade em troca de trabalhar no Arkham, porque as pessoas daquele lugar são psicóticas e a matariam sem hesitar. A Arlequina ignora completamente o que a doutora está dizendo, porque ela viu algo mais interessante, o Coringa. E só pelo desenho, a bochecha dela corada e tudo mais, dá pra perceber que antes de qualquer manipulação ou a menos interação entre os dois, ela já gostava dele. E eu ainda vou mais a fundo nisso. Talvez seja polêmico o que eu vou dizer, mas o Coringa, pelo menos dessa versão clássica, nem fez uma baita lavagem cerebral na Harleen. Ele apenas inventou um passado trágico genérico e ela acreditou de cara. Se você parar pra pensar, nem houve um grande esforço pra manipulá-la. Inclusive, quando ela explode a prisão para soltar ele, foi algo totalmente por livre e espontânea vontade. Ele não ficou induzindo ela a nada. Muito pelo contrário, na verdade. Em várias cenas fica claro que o Coringa não precisa de ajuda para fugir, tanto que ele sai uns dias antes da Arlequina tirar ele de lá, só que é preso pelo Batman logo após. Os dois chegam surrados, mas a Arlequina só fica preocupada com o Coringa. Ele fugiu da prisão e o Batman só estava fazendo seu trabalho, e mesmo assim, ela age como se o herói tivesse cometido uma atrocidade. Inclusive, as expressões dessa página são muito carregadas de emoção. Na animação é um pouco mais sutil. Então, como dá pra perceber, perante tudo que eu falei aqui, a Harleen sempre foi meio louca. Ela se sentia atraída por personalidades insanas e tinha má índole. Não é à toa que o Batman a considera tão louca quanto o Coringa. Se ela fosse apenas uma coitadinha que foi corrompida pelo vilão, ela não seria insana de verdade. Basta você ver o Coringa do Joaquin Phoenix. Ele foi se tornando mal pelas circunstâncias em que ele estava. E no final ele só virou uma pessoa doente e triste, mas não um psicopata insano. Uma pessoa realmente psicótica já nasce meio problemática. A Arlequina originalmente não era para ser a vítima. Óbvio que o Coringa se aproveitou do amor dela em alguns momentos para fazer ela cometer crimes por ele e também a manipulou, sim, isso é verdade. Mas mesmo se não houvesse nenhum tipo de manipulação, ela ainda seria totalmente apaixonada e leal a ele. Para mim é tão óbvio que eu nem consigo acreditar que tem pessoas que não percebem isso. Só falta o próprio escritor falar: opa, espera. Essa personagem é bem complicada, a história dela dá margem para inúmeras interpretações. Mas isso aqui que eu tô falando é uma certeza. E é difícil para uma fã de verdade da personagem ver ela nesse estado atual. Eu vejo tudo mesmo em que a Arlequina aparece. HQ, séries, filmes. Mas a cada produção, a decepção só aumenta.
no dia 2/2/2024, meu aniversário, diga-se de passagem, é lançado Esquadrão Suicida Marte a Liga da Justiça. Eu e meu primo jogamos esse jogo de graça, porque eu tinha Amazon Prime. Até gravei gameplay, foi bem engraçado. Mas se eu não tivesse com ele jogando, tenho certeza que ficaria o jogo todo gritando pra tela e xingando os criadores desse estrume. Sério, o tanto que descaracterizaram os personagens não tem nem como descrever. Todos ficaram horríveis. Só não vou falar de todos eles porque o foco é na Arlequina. Mas acredite quando eu digo que nenhum se salva. Vamos lá. Por que raios a Arlequina teria um ódio tão grande pelo Batman? Ah, mas Gabi, ela é uma vilã do Batman, é claro que ela vai querer matar ele. Você tem certeza disso? Ela sempre deixou claro que odiava o Batman porque ele era a única coisa que impedia ela de ter uma vida feliz com o amor dela. Agora, nessa versão aqui, ela não tá mais com o Coringa. Ela já superou tudo isso. Então, por que diabos essa menina ainda teria raiva dele? Eu até entendo guardar um rancor, mas se ela odeia tanto o Coringa agora, não faria mais sentido ela apoiar mais o Batman? Não necessariamente ajudar ele nas missões ou sei lá, mas... sei lá, pra mim não faz sentido esse monólogo bosta que ela faz antes de matar o Batman. Eu sei, eu acabei de dar um spoiler aqui, mas sério, todo mundo já sabe que o Batman morre nesse jogo. E quem não sabe, olha, tá sabendo agora. Porque esse jogo não vale a pena você ficar tomando cuidado com spoilers. Tipo, toma spoiler, não faz sentido você se importar com isso. O jogo é tão ruim que dane-se, sabe? Tem até um episódio na série animada que ela dá um beijinho no Batman de agradecimento por ele ter comprado o vestido lá que ela queria e ajudado ela a se reabilitar. Porque na CP ela tenta sair da vida do crime. Acaba que não dá muito certo, mas não é só essa cena final. Mas em várias outras partes do episódio dá pra ver que, sem o Coringa, ela não tem por que sentir ódio do Batman. Enfim, nada nesse jogo faz sentido. A Arlequina não é assim, e é uma pena o que estão fazendo com ela ultimamente. Inclusive, vai até ter, ou teve, eu não sei quando esse vídeo vai lançar, a 5ª temporada de Harley Quinn, que eu nem sei o que dizer sobre essa série. Tipo, a primeira temporada foi muito boa, apesar da Arlequina estar totalmente descaracterizada. Daí teve a segunda, que foi divertidinha, e depois descambou. Recentemente também tivemos Coringa 2. Que esse foi praticamente unânime que foi ruim. Só que aqui ficou mais descaracterizado ainda. Porque meio que eles inverteram os papéis. A Arlequina que manipula o Coringa aqui. É bem estranho. E ainda tem aquele final patético que, olha, até me deixa com ânsia só de pensar. Em resumo, se você conhece a personagem pelas novas histórias, então você não conhece ela. Recomendo ler Batman Louco Amor e assistir a série animada. Vale super a pena, sério. Se quiser algo mais recente, tem o Esquadrão Suicida do James Gunn, que apesar de não ter o Coringa, ainda assim é muito bom. Além disso, uma história atual que, pra mim, consegue trazer a essência da personagem é o filme animado Batman Assalto em Arkham. E apesar desse nome, o filme é sobre o Esquadrão Suicida. É que como o Batman aparece, eles aproveitam pra colocar no título pra chamar mais atenção. Inclusive, esse filme ele faz parte da franquia Arkham dos jogos. Então aqui, nesse filme, a gente tem a Arlequina e o Coringa dos jogos. E o final desse filme, sério gente, vocês não estão entendendo, é muito legal. Assim, o filme no geral é muito legal, mas é que esse final é realmente... cara, é louco, esse final é só louco mesmo. Tipo, você consegue ver que as pessoas que fizeram esse filme amam muito os personagens, sabe? Eles claramente amam escrever sobre o Esquadrão Suicida, sobre o Batman, sobre o Coringa, sobre o universo do Batman no geral. Dá pra ver o carinho deles na obra, sabe? Bom, é isso. Eu até poderia comentar mais sobre outras HQs pra aprofundar mais ainda nesse tema, mas acho que eu já falei demais, né? Talvez eu faça uma parte 2 sobre isso, se vocês se interessarem, porque, sério, tem muita HQ dessa era clássica do Paul Dini e do Bruce Timm que dá pra trazer cenas e cenas mostrando, analisando a personagem, ou talvez até outros personagens, quem sabe? Se vocês quiserem que eu fale sobre outros personagens, alguns personagens que, sei lá, estão péssimos hoje em dia e a gente volta pra comparar a versão atual com a antiga, isso é bem legal. Porque, sério, eu só parei aqui porque eu vi que, tipo, passou dos 15 minutos, então eu falei, acho que tá bom já, né? Mas eu poderia ficar, sei lá, mais uns 30 minutos falando sobre, porque eu realmente... eu vou mostrar, eu acho que eu posso até tirar uma foto pra vocês. Eu fiz uma listinha no meu bloquinho de notas de cenas de HQs que eu tenho aqui, dessas clássicas,
pra comentar no vídeo. Acabou que eu decidi só colocar as cenas do Batman Louco Amor, focar só nessa HQ. Eu ainda acho que nem coloquei todas as cenas que eu poderia ter posto, viu, desse quadrinho, ainda tem mais. Mas enfim, comentários estão aí embaixo, se vocês quiserem isso ou não. Obrigado por me assistirem até aqui e falou!